Olá, bom dia. Meu nome é Axel Pavés, eu sou fonoaudiólogo do Chile e, primeiramente, eu quero agradecer o convite ao Instituto de Gerenciamento da Disfagia, ao fonoaudiólogo José Ribamar, pela invitação para compartilhar conhecimentos nesse simpósio de fonoaudiologia e disfagia. Eu sou o Axel Pavés, eu já falei. Esses daqui abaixo são os meus contatos, desculpa. E eu vou falar hoje da gestão e organização da fonoaudiologia num hospital público de alta complexidade. Eu vou compartilhar a experiência no Chile. Eu sou fonoaudiólogo da do Chile, Santiago mesmo, e eu vou fazer esta apresentação em português. Nosso mapa de rota que vamos ver hoje, vamos começar com uma introdução. Posteriormente, vamos falar da equipe de fonoaudiologia no Hospital de Urgência e Assistência Pública, que é o hospital onde eu trabalho. E depois vamos falar da gestão e organização da equipe de fonoaudiologia para finalizar com alguns comentários. Em modo de introdução, o Chile, para quem sabe, é um país que tem uma geografia muito particular. Nós somos um país muito longo, mas fraco. E no centro tem a capital, que é a cidade de Santiago, que é a cidade onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu nasci. Esse daqui é o Hospital de Urgência e Assistência Pública, fica na cidade de Santiago, no centro mesmo de Santiago, e é o hospital onde eu trabalho e onde eu vou compartilhar também a nossa experiência. Esse hospital é um hospital público de alta complexidade, que é autogerenciado. Então, o mesmo hospital é quem tem que organizar e administrar os dinheiros fiscais para cumprir com a programação anual que eles têm, segundo as patologias que eles fazem atendimento. Esse hospital já tem 112 anos, foi fundado no dia 7 de agosto do ano 1911 e é o principal hospital de urgência e cuidados críticos ao nível nacional, sendo assim uma atenção exclusiva de pacientes adultos e mesmo também é um centro de referência nacional de grandes queimados e centro de referência regional dos politraumatizados. Nós recebemos todos os politraumatizados de Santiago, da região metropolitana. O ano 2023, o nosso hospital tem atualmente 368 leitos. Deles, são 64 leitos de urgência, 100 leitos de críticos da UTI, cuidados intensivos e terapia intensiva, e 204 leitos de cuidados médios. Esse número aumentou paulatinamente desde o ano 2019. Para começar também é muito importante conhecer qual é que é o quadro regulatório das equipes de fonoaudiologia, por exemplo, e de reabilitação. No quadro regulatório em Chile não tem uma regulação formal segundo a dotação de fonoaudiólogos nos hospitais. Prévio à pandemia, tinha muita carência de fonoaudiólogos no sistema de saúde, principalmente no nível hospitalar. Tinha uma brecha muito importante em diferentes hospitais do país. É, Mesmo assim, a pandemia foi uma oportunidade também para aumentar o número de fonoaudiólogos e de outros profissionais da reabilitação, é, mas no momento atual, o sistema está numa situação complexa, porque desde o Ministério da Saúde, eles não têm o dinheiro para pagar todas as vagas de profissionais que eles foram incorporados na pandemia. Então, no mês de setembro, eles dispensaram 6.300 funcionários ao nível nacional que eles ingressaram com motivo da pandemia. E isso foi muito bom porque isso permitiu diminuir as brechas, mas agora começou a
ser uma dificuldade muito grande por conta que diminuiu o número de profissionais e aumentou também os requerimentos da população. Essa daqui, mesmo assim, não temos uma regulação formal. Essa daqui é uma pesquisa que eu fiz com outros fonoaudiólogos que nos pesquisamos respeito à dotação fonoaudiológica para o atendimento de pacientes adultos em hospitais de alta complexidade no Chile. Esse foi realizado no ano 2019, publicado no ano 2020, e é uma pesquisa que está baseada com números do Ministério da Saúde, segundo uma fórmula que a gente já vai revisar, que é para determinar qual é o número de fonoaudiólogos segundo o número de leitos, também a complexidade dos mesmos. Existem alguns documentos ministeriais que sustentam a incorporação dos profissionais da reabilitação, incluídos fonoaudiólogos. O primeiro deles é o modelo de gestão da rede de reabilitação, que é um documento ministerial que tem por objetivo direcionar o desenvolvimento da reabilitação nos diferentes níveis de atenções do sistema público. Considera aspectos técnicos, recursos humanos, equipamentos, espaço físico e funções de cada disciplina. Mesmo assim, eles propõem uma fórmula para determinar o número de fonoaudiólogos ao nível hospitalar, segundo os leitos e a sua complexidade, e foi esse o modelo que foi a base para fazer a pesquisa prévia que eu já mostrei, e que ela está publicada na revista chilena de fonoaudiologia. Esse modelo não é uma norma, ela é uma sugerência. Então, não tem uma relação de imperativa de dizer que tem que ser desse jeito, tá? É só uma sugestão. Nesse modelo, a fórmula que eles faz para estimar o número de fonoaudiólogos está baseada segundo os números de leitos e segundo a complexidade dos mesmos. Por exemplo, para leitos de paciente crítico, eles usam essa fórmula, que tem um número de leitos críticos dividido por 6 e multiplicado por um fator que é 0,46. E assim, tá? Essa fórmula daqui a gente vai retomar depois. O outro documento também do Ministério da Saúde é o Plano Nacional de Reabilitação, que é o documento que foi lançado com objetivos de reabilitação desde o ano 2021 até o ano 2030. O objetivo desse documento é estabelecer ações chaves para que permitam implementar estratégias de promoção, de prevenção e de prestação de serviços de reabilitação para a população do sistema público do país. Ele tem diferentes linhas estratégicas segundo o objetivo, mas o importante é que uma das linhas estratégicas tem relação com a provisão de serviços de reabilitação e o fortalecimento da rede de reabilitação. Isso é um sustento para garantizar um número de profissionais da reabilitação segundo a quantidade da população. A diferença do Brasil é que tem uma população muito grande. Chile tem uma população mais menor. Acho que Chile inteiro é uma população ser perto do número de habitantes que tem em São Paulo, o estado de São Paulo. Pode se imaginar, né? E então, enquanto a fonoaudiologia no nosso hospital, a fonoaudiologia no nosso hospital não tem muita trajetória, porque desde o ano 1911, que foi fundado o hospital, até o 2014, não tinha atendimento fonoaudiológico. A fonoaudiologia aqui no Chile começou no ano 1932, e a participação da fonoaudiologia nos equipes de saúde hospitalar, acho que começou perto do ano 2000, 2004, tá?
Então, até o ano 2014, não tinha atendimento fonoaudiológico. O ano 2015 foi a incorporação da fonoaudiologia com um projeto ad honorem, de graça, que foi eu. Daí, até o ano 2017, foi recém a primeira contratação formal pelo hospital de um fonoaudiólogo. O ano 2019 já tínhamos um fonoaudiólogo em tempo completo, com uma jornada laboral de 44 horas semanais, mas um fonoaudiólogo que ele tinha 22 horas, meia jornada, e é só com um contrato de assistência docente. Entre o ano 2020 e 2023, por conta da pandemia, começou também um crescimento da equipe, que foi baseado na gestão interna. E até o momento atual, já temos o ano 2023, uma equipe com 10 fonoaudiólogos. A, a equipe de fonoaudiologia no hospital desenvolve-se nos diferentes serviços como interconsultor, fazendo atendimento principalmente na urgência, com pacientes que eles chegam por AVC, na unidade de paciente crítico, que temos uma presença muito importante, e também com os leitos de cuidados médios e cirúrgicos. O atendimento está baseado nas necessidades da instituição e da população que ela atende. As atenções principais são nas áreas da disfagia, distúrbios da voz, linguagem, fala e motricidade orofacial. Contamos com 10 profissionais na equipe que fazemos atendimento os 7 dias da semana. Nós trabalhamos com rotativa por turnos e isso é muito bom porque por as características do nosso hospital, que é um hospital de urgência, que é um hospital de alta complexidade, os pacientes precisam ter um atendimento contínuo para a sua pronta recuperação. Isso também é uma estratégia muito boa para cumprir com os requerimentos que têm eles, também para ajudar com os alinhamentos da instituição. Depois dessa introdução e de contar para vocês como que é a nossa equipe, eu vou falar como que é a gestão e a organização dessa equipe, como foi que nós conseguimos crescer, e vamos ver é, esses temas, então. A organização interna da equipe de fonoaudiologia ao ano 2023, temos na cabeça o chefe da reabilitação. Desse chefe vai depois o coordenador da equipe de fono, que sou eu. Eu tenho uma função mista, eu faço a coordenação, mas também eu faço clínica. E assim nós dividimos em 8 fonoaudiólogos que temos rotativa de turnos, 2 dias de plantão, 2 dias livres. E temos 2 fonoaudiólogos que eles trabalham de segunda a sexta. Esses 8 fonoaudiólogos em rotativa são distribuídos 4 fonoaudiólogos por turno, segunda a domingo, segundo a sua rotativa. Então, assim, nós conseguimos dar cumprimento 7 dias da semana com o atendimento fonoaudiológico e temos uma continuidade do atendimento. Como foi, então, que nós conseguimos incrementar o número de fonoaudiólogos no nosso hospital desde o começo do ano 2015, 2017 e 2019, que tínhamos só um fonoaudiólogo e meio, até o ano 2023, que em 4 anos já temos 10 fonoaudiólogos, e o incremento foi significativo e exponencial. A resposta é sim, foi com a gestão. A gestão é a ferramenta mais útil para mostrarem as dificuldades que têm as equipes, a organização, como eles têm que crescer e se desenvolver. E isso foi o que permitiu que até o dia de hoje nós seamos uma equipe grande que ainda está crescendo e ainda está se desenvolvendo. Vamos revisar também como foi então que nós conseguimos com essa gestão. Uma coisa importante de falar é que a pandemia foi uma boa oportunidade para a gente mostrar os benefícios da intervenção, as necessidades que tinha a população que ingressou por Covid, que tinha muitas sequelas funcionais na deglutição, na comunicação.
Então, a importância das equipes da reabilitação, com o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, é muito, muito importante. Mesmo assim, também é importante ter certeza da organização e da gestão que a equipe já tinha feito até o ano 2019. Aqui, fazendo uma análise FOFA, que a análise FOFA é uma ferramenta muito boa também quando você vai fazer gestão, tínhamos que analisar as forças, as fraquezas da equipe, as oportunidades e ameaças. Então, as forças, nossa equipe, que ainda era só eu e uma outra fonoaudióloga, nós já tínhamos feito um trabalho encaminhado, que era um trabalho onde já tínhamos padronizado alguns protocolos, já tínhamos organizado o trabalho, já tínhamos identificado as brechas, já sabíamos como que a instituição precisava se organizar para cumprir com esses requerimentos de fonoaudiólogos. Fraquezas era o número de pessoal que nós tínhamos, porque era uma equipe muito pequeno, só com dois profissionais, com pouco tempo para muitos leitos de alta complexidade, paciente crítico, que eles têm muito requerimento de fono. Oportunidades, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia foi uma oportunidade muito boa. Ameaças são as que já temos atualmente, com isso que eu falei, que estão começando com diminuir os dinheiros estatais para financiar a saúde pública. Essa é uma ameaça porque estão começando a dispensar pessoas, ainda ninguém de nossa equipe, mas é uma ameaça constante porque nós temos que mostrar os benefícios e a importância de manter essa intervenção fonoaudiológica. Assim, do que eu falei, principalmente quando eu comecei no ano 2015, eu comecei a estudar e analisar como que era esse hospital, quais eram as suas características, qual era a sua população que ele fazia atendimento, e aí foi que eu elaborei um perfil de pacientes da instituição que eles poderiam requerir o atendimento fonoaudiológico. Esse perfil foi compartilhado, sociabilizado com as diferentes equipes, com os chefes dessas equipes, com a direção clínica, para eles ter conhecimento e também incrementar a necessidade de fono. Nós também já tínhamos identificado os procedimentos que já fazíamos relacionados com a avaliação, intervenção, processos de promoção e prevenção, educação para a comunidade hospitalar, entre outros, e eles já estão normados com o tempo disponível para fazer, que isso também permitia nós ter uma organização segundo as atividades que já tínhamos, clínicas, para decidir quantos pacientes, por exemplo, nós podíamos dar o atendimento diário. E isso também facilita identificar as brechas que você vai ter com os pacientes. O outra ferramenta também que nós elaboramos é uma ficha clínica fonoaudiológica e o prontuário é o prontuário fonoaudiológico com os dados do paciente, antecedentes médicos, outros antecedentes da hospitalização. E aqui é só um prontuário pelo paciente, nós temos digitalizado. É, então, quando tem pacientes que eles reingressam, nós temos que procurar se ele já teve prontuário de fono. Se ele teve, então a gente resgata e continua fazendo o atendimento nesse prontuário. E se não, a gente faz um prontuário novo, que é um ingresso. E aí a gente vai marcando a ação que a gente fez, se é uma avaliação, se é terapia, segundo os diferentes procedimentos que nós fazemos no hospital. E também temos aqui as escalas de avaliação que nós consideramos para o atendimento.
Esse daqui é uma ferramenta que foi elaborada por mim. Ele já está publicado na Revista Chilena de Fonoaudiologia. É uma categorização da atenção fonoaudiológica como uma proposta para adultos em contexto hospitalar. E essa proposta surgiu principalmente porque nós, ao ser um fonoaudiólogo e médio, que tínhamos que fazer atendimento, tínhamos que priorizar quem eram os pacientes que eles precisavam, por exemplo, um atendimento diário, duas, ou que eles não precisavam mesmo assim atendimento diário, senão eles precisavam dia por meio, ou alguma coisa assim. Então, assim, nós tínhamos que organizar nosso atendimento, porque a demanda era muito alta. E vocês sabem que não tem, não tinha nesse momento ainda uma ferramenta clínica que ele te aportar informação para decidir e dizer, então, esse paciente, ele precisa, segundo as características da instituição, ele precisa ter um atendimento diário ou dois, entre outros. Esse aqui tem 5 variáveis que são analisadas, que são qualificadas segundo o estado do paciente, e ele dá uma puntagem. Essa puntagem orienta segundo o nível de atendimento que ele vai precisar. Esse documento foi muito bem recepcionado, foi muito bom, pois permitiu organizar de melhor forma e evidenciar com uma ferramenta útil, evidenciar as brechas que nós tínhamos no atendimento. Por exemplo, se eu tinha 15 pacientes com um atendimento diário, mas pelo tempo só conseguia fazer 10, já tinha uma brecha de 5. E assim, isso permitiu também justificar a incorporação de mais profissionais. Essa ferramenta está publicada aqui na revista de Fono do Chile. Ele descreve o processo completo de desenho dessa matriz, com a sugestão de que as variáveis que são consideradas podem ser substituídas por outras segundo as necessidades e as características da sua instituição. Então, vocês podem criar a sua mesma categorização para o seu hospital. Essa daqui, a equipe de fono faz reunião todos os dias da semana, ao ingresso, que nós temos uma reunião tipo de 45 minutos, uma hora, onde fazemos uma discussão, uma revisão dos pacientes. E 2 vezes por semana nós fazemos a categorização com a puntagem e vemos o nível de demanda que o paciente precisa. Aqui temos uma matriz em Excel que ali nos orienta do atendimento que ele tinha que receber, quanto foi o que realmente recebeu, se ficaram sem atenções, entre outros. Tá? Esse é o documento que nós utilizamos também para evidenciar as brechas que tínhamos no atendimento e que vai nos ajudar também com os indicadores que vamos revisar mais para frente. Outras coisas que falei era a padronização e protocolização dos procedimentos no hospital. Temos o protocolo de atendimento fonoaudiológico, que ele é um protocolo que estabelece como que é o funcionamento de fono no hospital, como que são os procedimentos, como que é a avaliação para tentar homogeneizar todos os processos, que o trabalho não seja muito mais diferente se ele tem um profissional ou outro, de forma que isso seja muito mais homogêneo para todos, e também com o potencial interesse que se tem uma pessoa que vai se incorporar ao trabalho, ele possa revisar esse documento e ele já vai saber qual é que é o funcionamento do hospital, como que está funcionando, quais são as funções que eles têm que ter, quais são as características profissionais que tem que ter em competências o fonoaudiólogo que trabalha na nossa instituição, entre outros. Outros protocolos também, por exemplo, temos o protocolo de intervenção de pacientes traqueostomizados, que ele foi um protocolo multidisciplinar, trabalhado com pessoal da UTI, médicos, enfermagem, físio, entre outros. E esse protocolo
vai desde o momento em que vai se traqueostomizar o paciente até o momento que ele vai se decanular. Então, temos um processo de intervenção completo, com as avaliações, terapia, entre outros, para orientar e tentar também fazer um atendimento homogêneo. E o outro também é o protocolo clínico de regímenes e consistências para pacientes com disfagia, que ele foi elaborado em conjunto com as nutricionistas do hospital. Por quê? Porque tínhamos regímenes que eram muito difíceis ou variáveis, segundo o paciente. Então, nós tentamos padronizar um regime segundo o nível da disfagia, para fazer também uma linguagem comum na equipe e muito mais fácil de resolver, de indicar também para o médico e para eles saberem qual é a melhor dieta que esse paciente vai precisar segundo o nível da disfagia. Outro aspecto importante também com a gestão é a estatística. A estatística é muito importante porque ela vai revelar qual é a produtividade que vai ter as equipes. Por exemplo, aqui nós temos uma estatística que ele vai reportada ao encarregado do hospitalar, e esse encarregado hospitalar, ele manda essa estatística para o Ministério de Saúde, que eles faz uma recopilação com as estatísticas nacionais para ver também as produtividades, demografia dos pacientes e como que esse hospital, essa equipe está fazendo trabalho. Aqui nós classificamos segundo a idade, sexo, onde foi atendimento, se ele é um ingresso, se ele foi embora de alta, se ele teve uma avaliação inicial, intermédia, e também com os procedimentos que nós fizemos. Retomando essa fórmula, que eu mostrei na introdução, essa fórmula, agora que eu vou mostrar, vou fazer o exercício para comparar o número de fonoaudiólogos que eram requeridos segundo os leitos e o número atual. Aqui, eu comparei com o ano 2019, quando já tínhamos só um fonoaudiólogo e meio, com o ano 2023. Nós só temos leitos críticos e médios. Não temos leitos básicos no nosso hospital. Então, segundo as fórmulas, por exemplo, com os leitos da UTI, que eram 66 no ano 2019, precisávamos um número de 5 fonoaudiólogos, aproximadamente, só na UTI. E tínhamos 1,5 para a instituição inteira. Com os leitos médios, que tinha 198, precisávamos 4 fonoaudiólogos e meio. Total de fonoaudiólogos requeridos, 9,6, é, aproximadamente 10 fonoaudiólogos, que é o número que nós temos atualmente. Então, ao dia atual, 2023, nós temos recém o número real de fonoaudiólogos que precisávamos ao ano 2019, que só tínhamos 1,5. E ao ano 2023, o número de leitos críticos aumentou. Agora temos 100 leitos críticos, com um requerimento aproximado de 8 fonoaudiólogos, 7,6, e com os leitos de enfermagem que também aumentaram mais, né, bem mais pouquinho, precisávamos 4,7 aproximadamente fonoaudiólogos, com um total de 12 fonoaudiólogos na instituição. Ainda temos, então, uma brecha de 2 fonoaudiólogos para cumprir com essa proposta, essa orientação que dá o Ministério da Saúde, segundo os leitos. Então, nós já temos uma fundamentação para justificar a necessidade que eles não podem dispensar de mais fonos, porque nós ainda temos uma brecha. E é muito importante também considerar que essa fórmula, ela não considera os leitos da urgência, que nós temos 64 leitos e que fazemos um atendimento importante na urgência, segundo as características da instituição. Porque os pacientes que eles ficam na urgência, eles vão embora muitas vezes, mesmo da urgência. Então, nós temos que fazer a avaliação, a terapia na urgência também,
para eles dispensaram um leito que vai ser utilizado por outro paciente. Se nós analisarmos as recomendações internacionais, por exemplo, a guia de cuidados intensivos da Inglaterra, ou, ou uma recomendação do Colégio de Fonos de Inglês, eles recomendam, as recomendações internacionais sugerem que tenha um fono por 10 leitos críticos ao tempo completo. Então, 0,1 fono por cada leito crítico. E o atendimento mínimo tem que ser os 5 dias da semana, mas o ideal é o atendimento 7 dias da semana. Nós, então, com nossa realidade, só com um fono por 10 leitos, considerando que nós temos 100 leitos críticos, já com os 10 fonos que nós temos na nossa equipe, já tínhamos que fazer só o atendimento dos leitos da UTI. Mas essa não é a realidade. E o atendimento ideal de 7 dias na semana nós cumprimos. Outros fatores relevantes que são muito, muito importantes para o sucesso da gestão que vocês podem fazer são os indicadores relacionados com a fonoaudiologia, os informes da gestão para compartilhar esses resultados que vocês estão fazendo, as diretrizes ministeriais, mas as diretrizes da instituição, que elas têm que coincidir para ter uma gestão organizada que vai avançar. Então, vamos revisar alguns deles. Os indicadores relacionados com a fonoaudiologia são muito importantes. Os indicadores em saúde são uma ferramenta muito boa para garantizar a qualidade e a gestão em saúde, pois eles permitem avaliar o processo e seus resultados. Tem diferentes tipos de indicadores, de estrutura, de processo, de resultados que vamos revisar também. E os indicadores servem para guiar os processos e procurar as melhoras contínuas. Se eu não vou analisar, se eu não vou avaliar, eu não posso saber como que eu estou fazendo o meu trabalho, como a minha gestão está resultando. Estou fazendo um trabalho bom, estou fazendo uma gestão boa ou não? Como que eu posso saber isso? Analisando os indicadores. Porque isso, os indicadores permitem uma avaliação sistemática e planificada. Exemplos de indicadores úteis na fonoaudiologia, vamos revisar alguns deles. Temos indicadores de processo, que eles vão avaliar, por exemplo, como que eu estou fazendo o processo mesmo. Por exemplo, nós temos aqui uma taxa de atenções efetivas, onde nós analisamos, por exemplo, o número de atendimentos que nós realizamos, dividido por o número de atendimentos esperados, segundo a nossa categorização, que são os pacientes que estão em segmento e são as atenções que eles precisavam receber. Então, quantos atendimentos reais fizemos, dividido com quantos atendimentos esperados por 100. Se o número mais perto do 100 é porque o indicador está se cumprindo muito bem, tá? Em geral, nós consideramos indicadores maiores do 90, 95% como um indicador positivo. Uma taxa de egresso efetivo também é os pacientes que nós estamos dando altas, que eles já completaram o processo de reabilitação. Então, assim, avaliamos se o nosso processo está sendo efetivo, porque os pacientes estão completando os objetivos de atendimento, de reabilitação, então nós não ficamos com muitos pacientes, se não conseguimos sacar esses pacientes. Então, aqui, uma taxa de egressos efetivos, temos um número de egressos dividido por número total de pacientes em terapia por 100. O outro indicador é também de processo, mas vinculado muito com a qualidade e seguridade do atendimento, é a taxa de eventos desfavoráveis com o atendimento. Em saúde,
pode ter a possibilidade que tinha eventos desfavoráveis com o atendimento, é, por uma descuido, por desconhecimento, entre outros, e nós temos que garantir que o atendimento fonoaudiológico é um atendimento de qualidade, mas também um atendimento seguro. Então, por exemplo, um indicador para medir isso pode ser a taxa de eventos favoráveis, que vai se calcular com o número de eventos desfavoráveis na atenção, dividido por número total de atendimentos que eu fiz. Isso multiplicado por 100. Os indicadores eu posso analisar com uma frequência, com uma periodicidade. Aí depende da equipe, da organização, como que você vai analisar. Por exemplo, nós fazemos esses indicadores mensuais, mas tem outros que podem ser analisados trimestrais, semanais, segundo as necessidades que vocês têm. Outros indicadores, por exemplo, de resultado, eles vão avaliar como que está sendo a efetividade da nossa intervenção. Por exemplo, pode ser a taxa de pneumonia pós-extubação, que aqui eu vou calcular o número de pacientes que faz pneumonia pós-extubação, dividido o número total de pacientes extubados por 100. O outro pode ser o porcentagem de efetividade no retorno à dieta via oral, que pode se calcular com o número de pacientes que eles logram dieta oral, dividido por número total de pacientes atendidos com nutrição enteral, por 100. Aqui é muito importante também considerar que os indicadores têm que medir o que realmente eles querem medir, porque eu preciso excluir esses pacientes que têm, por exemplo, uma patologia médica, que eles não vão conseguir retorno à dieta oral, que não é causa da disfagia. Por quê? Porque senão esse indicador vai ter sesgo, tá? Esse indicador não vai medir, porque vai ter um número de pacientes que eles não têm que ser considerados, tá? Mesmo com esse, o porcentagem de efetividade na decanulação. Tem pessoas que, por conta da sua patologia basal, eles não podem se decanular, porque são pacientes de estado vegetativo, têm uma doença respiratória grave, crônica, ou uma patologia neurodegenerativa, e isso condiciona a decanulação. Mas isso não é por conta de uma mala gestão da terapia fonoaudiológica. Então, se eu considero esses pacientes, eu vou sesgar o valor do resultado. Então, nós, por exemplo, analisamos o porcentagem de efetividade segundo o número de pacientes decanulados num período, geralmente trimestral, dividido por um número total de pacientes com traqueostomia e que tem potencial de decanular, sim? Aí se excluem esses casos que eu já falei. Os indicadores são muito, muito importantes, mas também esse trabalho que estou fazendo, eu preciso difundir, eu preciso fazer um informe, eu preciso compartilhar resultados, conhecimentos com o resto da equipe para que eles vejam também o trabalho que nós estamos fazendo. E aqui tem os informes de gestão, que são muito importantes para compartilhar os resultados. Muito importante identificar quem vai ser o público-alvo desse informe. Por exemplo, eu vou compartilhar com o diretor, o gerenciador, que é uma figura importante no hospital, chefe da UTI, ou mesmo a equipe, ou outras equipes também, por exemplo. E o formato, como que eu vou apresentar esse informe? Eu vou fazer um informe mesmo em papel, vou distribuir, vou fazer uma apresentação pública numa reunião clínica, por exemplo, ou vou publicar numa revista, ou vou fazer um díptico, ou tríptico, ou algum outro documento para compartilhar. Exemplo aqui também, por exemplo, dos nossos informes de gestão, eu tomei aí alguns onde nós compartilhamos o período, que está, dados gerais, relacionados também com os indicadores, e também, por exemplo, aqui uma gráfica onde nós comparamos o requerimento e a evolução da demanda fonoaudiológica
segundo período. Por exemplo, aqui nós já tínhamos, entre o mês de maio até setembro, um incremento muito grande das atenções, dos processos que nós fazíamos, porque também coincidiu com o incremento de profissionais. Então, maior quantidade de profissionais, conseguimos fazer um maior atendimento. Mas aqui também é muito importante não sobreatender, porque uma coisa muito frequente de ver com as equipes é que eles, à medida que vão crescendo, eles tentam aumentar a produção, mas esse aumento, esse incremento é a consequência de uma sobreatendimento do paciente, quando realmente esse paciente pode não precisar um sobreatendimento. Outro ponto muito importante também para respaldar a gestão é a economia da saúde. Por quê? Porque os custos monetários são cada vez mais importantes na tomada de decisões em saúde. As instituições procuram uma maior eficiência técnica e de atribuição dos recursos, então eles procuram ter equipes muito mais eficientes, mas que eles não gastem muito, porque eles têm pouco dinheiro que têm que distribuir. E assim, a economia da saúde e as avaliações econômicas em saúde são fundamentais para lograr esse objetivo. Com essas avaliações, eles logram justificar e ver se uma intervenção por conta de outra é mais efetiva e o ahorro é maior. Então, os fonoaudiólogos temos que validar os nossos procedimentos e resultados com a evidência. Isso é o principal, né? Mas também temos que basear nos requerimentos das instituições e verificar também aspectos vinculados com a economia da saúde. E a disfagia é uma é uma condição que ele mostra um gasto importante em dinheiro para o sistema sanitário. Essa daqui, que está no link lá embaixo, é a minha tese de mestrado, com que eu obtive o título de mestre em epidemiologia clínica. Eu fiz uma formação em economia em saúde, e eu fiz uma avaliação econômica em saúde com uma análise custo-benefício da intervenção fonoaudiológica da disfagia no paciente crítico, uma análise custo-benefício, que o objetivo desse estudo era determinar o custo-benefício da incorporação da intervenção de fonoaudiológica da disfagia nos pacientes críticos do hospital. Por quê? Porque, como eu falei, até o ano 2014 não tinha fono. Depois, já até o ano 2019, nós já tínhamos trabalho muito mais encaminhado, já protocolizado, então era um trabalho muito mais organizado. Então, assim, foi que se fez uma análise comparativa de dados entre os períodos 2014, sem fono, versus o ano 2019 com fono. E, depois dessa análise, eu fiz um microcusteio das intervenções, um anexo médico standard versus a intervenção de fono, e se analisaram indicadores econômicos. Os principais resultados mostraram que 209 expedientes foram analisados e a intervenção fonoaudiológica da disfagia mostrou benefícios na redução dos eventos de pneumonia pós-extubação e da pneumonia associada aos cuidados em saúde. Até o ano 2014, os eventos de pneumonia pós-extubação eram muito, muito frequentes. E o ano 2019, eles baixaram muito, só 3 casos nesse ano. E quando eu fiz o análise econômico, os indicadores mostraram um baixo custo incremental de intervenção de fono, então é uma terapia que não é muito cara, não é muito custosa para a instituição. O benefício incremental é positivo, então eles invertem como um fono e eles obtêm um benefício muito maior. Portanto, eles têm uma ganância, um ahorro muito maior ao ter o profissional fonoaudiólogo. E isso faz que a relação benefício-custo seja favorável para a intervenção fonoaudiológica. Eu calculei com o preço do peso chileno, mas eu fiz uma aproximação com reais,
que é uma coisa assim, uma ração que por que você está invertindo, tem uma ganância de uma rola de 3,5 reais, mais ou menos. E os outros indicadores econômicos, quando nós fazemos uma avaliação econômica, temos que analisar diferentes cenários para ver uma análise de sensibilidade, se esse cenário varia, se tem mudanças, e medir diferentes indicadores, o valor atual neto e a taxa interna de retorno. Ambos, eles foram sempre positivos e sem mudanças segundo o análise de sensibilidade. Nós calculamos com um déficit de fonoaudiólogos, com o incremento de bônus e também com o incremento por conta do cobro de prestações que não estão fazendo no hospital. E sempre o resultado foi positivo, o indicador econômico foi positivo, concluindo-se então que a intervenção fonoaudiológica é uma alternativa altamente rentável para a instituição que permite um maior ahorro monetário e que justifica também a intervenção da disfagia. Esses, é, esses resultados que eu já mostrei são todas as ferramentas que nos motivaram, que nos permitiram ter a equipe ao dia de hoje, ter justificação do trabalho clínico que nós estamos fazendo, mas também com justificação econômica, com indicadores de qualidade e segurança do atendimento, e também com indicadores de gestão. Tá? Já para finalizar, comentários finais, para ter em conta, principalmente que o gerenciamento de saúde é fundamental para apoiar o desenvolvimento e o crescimento da fonoaudiologia hospitalar, que é a organização interna da estrutura da equipe e mesmo assim dos processos é muito importante, além do conhecimento da instituição. Se você não conhece a sua instituição, não conhece o perfil de pacientes, não conhece o pessoal de trabalho, se você não conhece a sua equipe, se não tem organizado os processos, isso você não vai ter sucesso na sua gestão. E isso um ponto muito importante para que vocês fiquem na sua cabeça dessa aula. A disfagia é um dos principais diagnósticos fonoaudiológicos que tem direto impacto na economia da saúde, segundo a visão do prestador em saúde. Por quê? Porque você vai ter, quando você vai fazer uma análise econômica, vai ter a visão do prestador de saúde, mas pode ter também uma visão social, que aí, por exemplo, a disfagia ou distúrbios da comunicação podem ter outro valor de direito que vai impactar também mais na qualidade de vida do paciente, que vai se traduzir em uma perda econômica, mas é segundo a visão que você vai considerar. E também é muito, muito importante avaliar os nossos processos e resultados periodicamente, ao fim de implementar estratégias de melhora contínua. Vocês precisam medir, vocês precisam ser objetivos, vocês precisam analisar os dados para fazer, olhar em retrospectiva e ver, ok, então, nós, desde o princípio de ano até agora, conseguimos isso. Essa equipe está fazendo um bom trabalho. Essa equipe precisa melhorar nesses aspectos. Isso não é uma coisa que vai fazer mal para a equipe. Ao contrário, isso vai potenciar a união da equipe para conseguir uma meta em conjunto. Tá? Para finalizar essa frase aqui, temos que ter a gestão em saúde como uma ferramenta útil no gerenciamento do crescimento da fonoaudiologia hospitalar. Eu sei que vocês lá no Brasil têm muito mais crescimento da fonoaudiologia do que aqui no Chile, mas a gestão ainda é uma ferramenta muito, muito, muito útil para fazer o crescimento das equipes de fono. Se ficaram dúvidas ou se vocês tivessem algum comentário, eu fico na sua total disposição. É, eu gostaria muito de estar compartilhando lá com vocês, trocar experiências, mas infelizmente por motivos personais eu não consegui viajar. Mas eu vou estar agora e eu fico na sua disposição para responder se vocês tivessem dúvidas.
Aí também tem o meu contato, se vocês quiserem escrever ou entrar em contato também, eu fico à disposição. Agradeço novamente a sua atenção e agradeço também o convite. Até mais.